Fala galera, boa noite. Começamos aqui mais um podcast ao vivo. Hoje, dia 1º de agosto, 7h15, estamos 15 minutos de atraso. Desde já pedir desculpa a vocês aí que estão ansiosos por esse podcast. Hoje eu estou aqui com essas grandes personalidades aqui, esses meus parceiros, meus amigos. Hoje vai ser um bate-papo aqui bem descontraído, estamos entre irmãos, estamos entre parceiros. Eu estou aqui do meu lado, meu amigo Serra Veículos, o homem do reage, caceta. Dá um alô pra galera aí, Serrinha. Fala galera, muito boa noite a todos, meu amigo. Estamos aqui com essa atmosfera das lutas livres, né, do MMA, do Jiu-Jitsu, meu irmão. Seja bem-vindo, vamos fazer cada pergunta aqui pra vocês, aí você toca, bora? Vamos fazer. Bora Dentão, reage. Vamos fazer valer aqui. E o nosso parceiro aí, Dentão, dá um alô pra galera, Dentão. Aí galera, boa noite, obrigado pela oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história. Nossa. É isso aí, vamos entrar aí, galera, para escutar um pouco da nossa história. Vamos fortalecer aí a luta, o jiu-jitsu, muay thai, luta livre. E aqui eu tô com meu parceiro, amigo irmão, aí, amigo de infância, Mardoni Sampaio, vulgo Carrapato. PP, obrigado pela oportunidade, Serrinha, então tá aqui do meu lado. Professor Anderson Detão, uma fera braba da luta. Muito feliz de estar aqui. 3 quitarienses na mesa, né? É isso aí, alô pra Santa Quitéria. Quitariense. Na cidade de Natal deve estar lá, muita gente assistindo. Importante verdade, pra gente, né? Verdade. Prazer enorme estar aqui, vamos lá. Prazer nosso, quitariense fazendo história aí, né? De Santa Quitéria pro mundo. Mas galera, hoje o intuito desse bate-papo, desse podcast é falar aqui sobre vida de atleta, né? Os meninos vão falar pra gente, vão falar pra vocês aí. Eu já vou começar dando no meio deles aqui. Queria perguntar pro Mardoni, pro Dentão. Primeiro perguntar por que Dentão, né? O porquê Dentão? Queria que vocês fizessem uma breve apresentação e aí dissesse Dentão. Por que Dentão antes do Dentão? Por que Dentão? Porque eu era um moleque muito magro e só tinha dente. E meus primos ficavam me chamando de Dentão. E amplificou, eu comecei a se falar para o futuro, a galera me chamava de Dentão. Quando eu migrei para a luta, achava que ia ser surfista, mas não deu muito certo, não. Como surfista é um bom lutador, né, Dentão? O negócio é ser um bom lutador, porque aí ficou esse apelido e eu levei pro lado da luta, não pegou, ficou forte, fiz boas brigas, boas lutas aqui, o nome cresceu e é esse Dentão. Isso é a marca registrada do homem, é o dente. É, o dente. E apesar de não ter o dentão. O Mardoni tinha um apelido quando era criança, Serginho? Rapaz, o Mardoni vai pra gente tudo esse apelido dele, rapaz. Carrapato, já pensou, mas não, Mardoni Sampaio. Já que ele respondeu pra gente sobre o Dentão, fala pra gente aí pro público, porque Mardoni Sampaio, fala pra gente, Mardoni. Serra Sampaio era meu pai, né? Meu pai faleceu tá com 2 anos, mais ou menos, e meu pai era um deficiente, né? Era uma pessoa comerciante, muito querido, sempre onde a gente morou. A gente morou em Fortaleza aqui muitos anos, morou em Santa Quitéria, onde meu pai passava, ele fazia um ciclo de amizade muito... Assim como eu acho que eu herdei isso muito bem dele, né? De fazer isso, onde eu chego, eu costumo fazer muita amizade. E aí meu pai ele tinha esse apelido de Sampaio, aí ficou, porque era o meu irmão mais velho, que é o Pedro, aí botaram Sampaio, aí Conceição Sampaio, eu que sou o mais novo, peguei também esse legado de Sampaio, aí ficou o Mardoni Sampaio, mas no início da luta tentaram colocar vários apelidos em mim, inclusive tinha um primo meu que me chamava muito de Camelo, porque até o Nael, que era meu ex-cunhado também, ele tinha, porque eu tenho uma corcunda, né, tenho um problema de escoliose, ele me chamava de Camelo, mas não pegou não, ficou Mardoni Sampaio. Toda academia com o atleta chega tem um apelido, Isso, os caras botam um vulgo, né? É muito comum no meio da luta. E uns que dá certo, não tem tem uns que não pega não, né? Mas vocês começaram na luta quando? Tu, Mardoni, começou na luta quanto? Com quantos anos? Com quantos anos? Na verdade, comecei em 97. Eu estava numa fase de muita rebeldia e na época eu tinha envolvimento com a galera do baile funk, que naquela época era gangue, né? Hoje se tornou na facção, infelizmente. Mas naquela época era gangue e estádio. A torcida organizada era muito aliada ao baile funk. Naquela onda, te interrompendo, naquela época a onda das gangues era pichar, era brigar em baile funk, né? Exatamente. E aí eu morava... A gente tem até uma história pra contar aí. Eu dançava muito, era assim. Esse Mardoni sabe, né? Mas não é que ele gostava de dançar nas praças, discutir de dança, Já, tu dá o microfone do Serrinha pra ele contar aquela história lá, que quando ele foi ser segurança de baile funk. O Serrinha pra trabalhar de segurança do baile funk foi uma graça, depois ele conta aí. Então, em 97 tem 2 coisas muito
peculiar. Uma foi no dia que o Vasco foi campeão, faz tanto tempo, né, Sérgio? O Vasco foi campeão brasileiro em 1997 contra o Palmeiras. Naquele dia eu tinha um time de criança, de pivete, que a gente chama aqui. E a gente foi... Já morava aqui? Morava aqui no Planalto Pici, ali no Pan-Americano Planalto Pici. E lá a gente tinha um campinho de futebol e eu tinha brigado com um cara num baile funk, né? E o cara veio me pegar, né? Ele veio vingar. E eu tava no gol do time de criança. E aí quando esse cara chegou, cara, ele puxou um revólver e começou a meter tiro em mim. Graças a Deus não pegou, né? Eu saí correndo, ele atirando. Aí eu passei, quando foi 5 horas da tarde, eu fui pra casa de um colega meu. Tu tinha o quê? 15 anos? 16? Eu ia fazer 15 anos. Aí, quando foi 7h30 da noite, eu cheguei em casa e meu pai já tava sabendo. Aí meu pai foi e disse, rapaz, não vai dar certo ficar aqui não. Eu vou te mandar lá pra tua avó, que era Santa Quitéria. E aí eu fui pra Santa Quitéria depois desse episódio. E se eu já estava envolvido, eu até digo que se não fosse o esporte, se não fosse a luta, eu já não estaria mais nesse mundo. Né? Foi um esporte que Deus, né, em primeiro, me resgatou. Porque eu era muito afoito, né? Aquela fase de adolescência, e eu vivi em baile funk. Metida valente. Tem um fato curioso, eu estava num jogo Ferroviário e Ceará. E eu estava na parte superior. Na época o Castelão tinha geral, que era a parte de baixo. E lá embaixo ia passando meus desafetos, que era o pessoal da Ceará na época, ali do Demócrito Rocha. Os caras iam passando lá embaixo e eu estava na parte superior com o meu pai e o meu irmão. Meu pai era ferroviário de, né, Sérgio? Você até foi com a gente uma vez. E eu tava lá, mas meu pai e meu irmão. E os caras lá embaixo começaram a me xingar. E eu não aguentei. Eu ali do lado do meu pai e do meu irmão, eu disse, quando for mais tarde eu vou lá. Que era, né, me vingar. Mais tarde eu vou lá me encontrar com vocês. E o meu pai, que tu tá... E eu comecei a falar na gíria, aí meu irmão entendeu, né? Meu irmão foi depois falou, cara, que é isso, Marlon? Que é isso que tu tá envolvido, cara? Eu disse, rapaz, é isso mesmo. É o que tu viu aí mesmo. É gangue e eu vou botar pra lascar. E aí meu pai, quando ele me mandou pro interior, eu tava lá já bebendo cachaça, num desmanteiro grande. Na bagaça, na bagaceira. Aí tinha um cara que dava aula de karatê lá, o nome dele era Ivanildo, o pai dele era até policial, o Guedes. O Ivanildo, ele era professor de karatê. Ele ia passando para dar aula no centro comunitário lá em Santa Quitéria e me chamou. Ali foi Deus, né, que usou, né? Ali foi Deus que usou ele naquele momento. Ele ia passando, vamos, Marlon. Eu tava bebendo cachaça, sentado numa calçada, eu ia fazer, tinha 15 anos ali, né? Aí eles, vamos, aí eu fui. Aí quando eu cheguei lá, fiz o treino, fiz os abdominais, potinela, e achei bacana, né? Achei diferente do futebol. Que até então eu jogava futebol, né? Aí eu fui... Pele de pau, mas jogava. Quando foi ali com mais ou menos 20 dias, eu disse aí que ia pra Fortaleza, que eu vinha pra cá pra treinar, que eu tinha gostado do treino. Aí ele, como bom professor, né? O cara sempre incentiva, né? Chega lá, tu treina, tu vai para as Olimpíadas e tal, e criou aquela esperança. E aí foi onde tudo começou, cara, dia 19 de agosto de 1997, na Academia Águia Dourada. Foi lá 1997. Foi que iniciou, foi o mestre Atim e o mestre Danilo, né? Que o Danilo 26 anos. Danilo Drago. Pois é. Aí ali iniciou, foi um fato tão curioso assim, Deus usou tanto, que em frente à minha casa morava um playboy, e eu não gostava desse cara nem pouco, o nome dele é Maurinho, hoje ele é meu irmão, é um cara que eu tenho como irmão. E meu dia, na hora do almoço, minha mãe tinha falado com a mãe dele para que ele me convidasse, e nós daí almoçar. Ele chegou na minha casa e disse, ei, Madonna, vamos ali dar uma olhada na academia. Eu quase olhava para ele e disse, vai te lascar. Eu nem gostava dele, ele era todo playboy, eu não gostava dele, nunca gostei de playboy. Aí eu olhei para ele assim, o playboy que eu digo é aquele cara arrogante, né? Não é o cara que é filho de gente rica, é aquele cara que é metido a bolsão. Aí eu fui... engomadinho. Eu fui e disse assim, cara, uma hora dessa, ele disse, é meu dia. Interessante, Deus usou tanto ali que foi no horário de meu dia. Cara, quando eu cheguei lá, meu dia tava rolando o treino do Danilo Drago, dos profissionais. Quando eu cheguei lá, eu era gangueiro de vale funk, cara. Quando eu vi ele treinando vale tudo. Quando eu cheguei lá, eu disse, é aqui, cara. Minha vida é aqui, vai ser aqui, pronto. Cara, eu era cheio de prata, as minhas desse tamanho, eu era um pirangueiro mesmo. Parecia um bruxo, Shortão lá debaixo do joelho. E ali foi tão interessante que o Danilo, o Danilo sempre foi um cara assim bruto, né? No dialeto, um cara muito rígido. E o Danilo me abraçou, cara. Eu me lembro que ele naquela época, eu com a unha grande, cordão de prata, ele me levava para Senais, no Norte Shopping, para marcar o tempo de treino, ele e o Marcos Moreno, que era um fenômeno na época. O Marcos Moreno era um fenômeno, e o Danilo me levava para o shopping junto com ele, eu todo pirangueiro. E aquilo ali tudo Deus usando, né, Pepe? Né? Todo mundo eu gostando e pronto. Aí, cara, tá aqui eu hoje, né? 26 anos depois,
Neto aqui. Um monte de história para contar. Barba branca, cabelo branco, eu tô aqui ainda dentro disso, né? Apanhou muito e bateu muito já, 26 anos. Então, aí foi assim que iniciou. Minha trajetória começou em Santa Quitéria, por isso que eu tenho uma paixão muito grande, porque todas as minhas fases ruins eu consegui me levantar lá e voltar mais forte. E tu falou no início do programa, mas é bom a gente frisar, quem está nos assistindo, tem 3 quitérienses aqui, nós 3 somos de Santa Quitéria. O Marlone foi um cara sempre muito formador de opinião, né, Serginho? Ele chegou aqui, depois tu veio morar com ele, até tu falou no podcast passado, e quando a gente chegou aqui, a gente sempre se espelhou muito nele, a gente sempre acompanhou muito ele, e assim, que bom que ele entrou assim pro mundo das artes marciais, inclusive a gente treinou com ele também, né? E... Na época esse cara até me chamou pra ser de segurança, Pedro. Pois é, essa história do segurança de baile funk. Tu já pensou que acaba ser segurança de baile funk? Com certeza, mas eu não sabe dessa história não. Ele me chamou pra treinar na academia lá com ele, e eu mesmo, meu irmão, se conhece desde molequinho, rapaz, e a gente, quando entra na academia, a primeira coisa que vem na cabeça é que a gente é lutador. Que é bastante os outros. No primeiro dia, o cara botou uma pergunta lá, um guimão, uma coisa, o cara já tem um dia, já é lutador, isso matou. Surgiu o convite, né, bebê? Surgiu o convite, rapaz, vou fazer uma balifantezinha aqui nesse conversa, a gente todo mundo. O Marlon ainda tinha, nós vai fazer festa, né? Eu tinha, mas não gostava de fazer festa antigamente. Ele me chamou e disse, pai, vamos aí fazer um apoio para esse pessoal que vai tomar de conta lá, já é tudo aluno aqui da academia, certo? Casa Grande, me chama de Casa Grande, filho da mãe. Aí eu me empolguei, isso falou na hora, mas o negócio foi esse é segurança, assim gosta de segurança, eu pensando. Rapaz, quando começou lá nesse balifante ali próximo ali do PC, vai nessa agora. Escola Joaquim Alves. E Joaquim Alves, rapaz, e era uma gangaria da desgraça lá, meu amigo. A porrada Eu sei, Pezão, que começou. Então, a hora que... Que conversa é essa? É a mesma coisa. Eu sei que começou, então, um fura da peste lá e o Marcão tinha saído, né? O pai dele tinha uma copazinha na época. Tinha saído. E ele era teu professor, né? Era meu professor, o mestre Marcão. E tinha uma caixinha de som assim, que não era uma JBL não. Aí anunciando no bairro. Anunciando no bairro, e eu sei. Porque quando eu saí de lá, só tava a galera dali das áreas. Aí começou a chegar Paquito, Papu. Meu amigo, cheio de gente, e acaba olhando já pra gente, já com raiva. Mal caralho. Caralho, eu sei que começou a abrir, e eu como segurança da camisa, pra eles matam de me deixar lá no apoio. Rapaz, começou a primeira briga, eu corri no meio, a porrada comeu de mola, eu tava chibatada daí nas costas. O pouco tempo chegou mais dois, me tira do meio, cara, eu nunca passei um medo tão grande na minha vida desse dia. Marlon botou dentro dessa pompa, tem umas 10 logo no bairro, vai deixar meu apartamento de eu morar, e eu passei a noite todo olhando pro frachão, achei que os caras iam pular lá de lá, pra me pegar. Olha, essa história é muito louca, foi um mau medo, bebê, o maior medo que eu passei na minha vida. Foi mesmo. Mas também... Marlon de Sampaio, segurança dele aqui, já pensou? O cara gosta muito de tu, botar tu pra ser segurança de baile funk. Segurança de baile funk, professor de segurança hoje. Netão, e meu parceiro Netão começou como? Qual foi o ano e como foi a história? Mais tarde. Na verdade, foi um pouco mais tarde. E também, na mesma pegada do Marlon, eu acho que todo mundo que entra para esse esporte, ele gosta de luta, né? Gosta de briga. Eu assistia muito filme de briga e eu sempre fui como eu posso dizer, um monte de aluno assistindo, mas tem que falar a realidade, né? Eu era um garoto que gostava de brigar no meio da rua. Confuseiro. Era de baderneiro. E sair na porrada, né? Chegava no canto, olhava assim, aí esse aqui é o mais forte, não vai ser esse. É ele. Esse é o cara. Ele saia na porrada, aí um dia eu vinha descendo da... Minha prima namorava com um cara, que até eu briguei com ele, que é o Júnior Killer. Conhece muito bem. Era um cara que era de torcida organizada e tal. Foi um cara que eu era muito fã dele, assim, ele é um cara que me da direção da luta. Sim. Aí eu treinava, aprendi um pouco ele, treinava um pouco ele, e ele me chamava pra treinar, a gente saía muito junto, ia pras festas, treinava nas festas. E tu começou a treinar o que então? Qual foi a primeira modalidade? Muay Thai. Foi no Muay Thai já? Na época não era Muay Thai, né? Era Muay Thai, entrou como se fosse Muay Thai, mas não era Muay Thai. Uhum. Era kickbox, boxe tailandês, né? Boxe tailandês. Thai box. Ainda tinha aqueles filmes que a gente assistia do Van Damme, não sei, que dava um gás danado, né? Dessa forma aí, eu assisti o filme do Van Damme, aí uma época eu vinha descer na via da minha casa, aí um cara, ele me parou. Falou, não me lembro, não recordo o que ele falou, isso foi em 2002, 2003. Ele
Ele me parou e falou alguma coisa, eu voltei, dei um chute. Tirou a onda, o cara tirou a onda. Tirou a onda, eu dei um chute na mesa dele. A mesa voou, meu amigo. Só que ele não tava só. Era mais ou menos uns 8 a 10. E o pau quebrou perto da minha casa, o pau quebrou e essa vai, volta, porrada vai, soco volta, chute vai. Um correu e eu corri atrás dele. Né? Isso não estava escondido, me deu uma pedrada. Aí eu caí, deram umas 5 pedradas. Foi mesmo. Aí foi meio dramático o teu começo, velho. Foi a primeira luta. O teu começo foi meio dramático, então. Aí eu falei, meu irmão, tipo aquela parada Karate Kid mesmo, entendeu? O cara chegou na minha cara, fui bater no hospital, frontão, né? No plano de saúde. Moleque, fui bater no frontão, meu vizinho chegou, ó, teu filho levou um tiro e ele tá um tiro? Foi, meu pai chegou lá infartando e tal. Mas irmão, ele e minha mãe, eu lá sendo costurado. Tu tinha quantos anos, tu lembra? 17 para 18 anos. Moleque, comecei tarde. Eu sou novo também. Aí, normalmente a galera hoje começa mais cedo, né? O ideal é já... Faço trabalho na minha comunidade, eu já pego uma querer sobre escritar, eu já puxo pra cá, já entro na mente, já falo um pouco da minha história. Foi dessa forma e eu vou lutar, agora vou treinar pra me quebrar esses caras. Minha mente era essa, né? Vou bater nesses caras, não posso apoiar assim. Combustível pra tu iniciar. Combustível e falar a mesma coisa. Meu pai até hoje, eu conheço meu pai, um cara altamente rígido, um cara. É doido, se leva um corte lá, ele até no treino, ele fala, como pode e tal. Uma vez eu me aposentei em 2018, eu tomei uma atrás lá, quase fui nocauteado, chegou, como pode, treina tanto, ele era sempre. E aí eu comecei a treinar, vou matar os caras, vou bater nos caras, e fui treinando. Aí eu tive uma pequena discussão com o Júnior na época. Não me recordo o que era. Quem é o Júnior? Júnior Killer. Que é o cara que eu comecei nos Estados Unidos. Tinha um filho com a minha prima. Então, algo assim que eu não lembro. Ele luta também? Lutador. Pra caramba. Um dos melhores que o Ceará teve. Um dos melhores. A safra que a gente foi criada. É o que? Muay Thai? Muay Thai, vale tudo. Hoje ele migrou pro Vale Tudo? Ele lutou com aqueles de luto, Big Brother, lutou com aquele poder que é UFC. Fez muita luta massa, aquele poder que lutou UFC. E aí eu tive uma pequena discussão com ele, aí o meu irmão treinava aqui no nosso bairro, eu cheguei e falei com ele, vamos conhecer o nosso professor Fogo, eu conheci o Daniel Gadeira. Aí foi que minha história realmente começou a ser traçada, porque com 2 meses lá, querendo matar a galera, querendo bater na galera, ele falou, pô, tu tem talento, cara, dá pra tu, isso aqui dá pra ti. Daniel, leva jeito. Calma, leva jeito. Daniel, um cara começou a sensacional. perceber que quando era spike, eu chegava na academia, todo mundo saía fora e falou, meu irmão, tá diferente. Tu tem futuro nisso aqui. Aí foi onde começou. Investiu em tu. O cara investiu em tu. Depois, 10 anos depois, esse mesmo cara que me bateu, viraram meus alunos. Eu bati neles de novo, que eram meus alunos, eu perdi a porrada neles, mas com regra, com tranquilidade, com sabedoria, e foi assim que foi isso no esporte. Se fosse isso, eu estaria hoje aqui. O esporte, assim, que nem aconteceu com vocês dois, eu acredito que resgata muita gente, né, galera? Demais. Nossos governantes sabem disso, mas felizmente eles não querem, né? Falta investimento, né, então? Eu acho assim, porque é bom para o governo, né, para a galera ter aquele cara que tem que ser preso, que é fazer gerar dinheiro, né? Isso é uma outra. Mas o esporte para mim, fora, né, lógico, Deus em primeiro lugar. Eu sempre falava isso também. Mas o esporte é o caminho de tudo. Quem quer ser campeão do teu bairro? Meus times me chamavam para. Vai ter uma festa. E o lance da disciplina, né, Mardoni? No esporte, né? Principalmente no esporte, sobretudo na luta, né, cara? Que a luta é uma espécie de exército mesmo. Eu posso falar porque eu já fiz, a gente também pode falar porque ele já fez. Então, quando quem está nos assistindo acredita que sabe que eu sou vereador aqui de Fortaleza, e na minha primeira campanha eu usava muito isso, eu dizia muito isso, cara, e uma das minhas bandeiras é o esporte, né? A gente tem uma associação que faz um trabalho, uma das minhas bandeiras é o esporte, tanto é que a gente é parceiro e caminha junto há tantos anos, né? E aí eu falava muito, né, o pessoal que anda comigo deve lembrar que eu dizia, cara,
o melhor caminho. Acredito que o único caminho ali, exceto Deus, tirando Deus, que eu sou muito cristão, todo mundo que está aqui acredita muito em Deus, que salva, que resgata, que previne é o esporte, né? Então, claro, tem outras coisas, o trabalho é super importante, o estudo é importante, mas eu acredito muito na força do esporte, e vocês aí estão a prova disso, né? Me recordo muito dos meus vizinhos, não me dava nem bom dia. Me recordo uma vez eu fiz uma luta importante aqui. Tá dando para escutar legal, tá? Ganhei de um cara de nome aqui em Fortaleza, lá pra minha trajetória, e meus vizinhos me viram uma matéria de TV, chegavam, queria ser meu amigo, entendeu? Minhas tias me convidavam para tomar café na casa delas. Então, como o cara é campeão do seu bairro, campeão da sua família, campeão do teu estado, como o cara não muda a cabeça? Pô, eu sou campeão, pô. Como é que funciona a preparação para o luto profissional? Como é que funciona a preparação? Como é que é a preparação? Bom, existe uma fase, são 3 fases. Dividido em etapas. E aí depende muito de cada direcionamento do treinador. O treinador que faz de uma maneira, o treinador que faz de outra. É uma pergunta muito dinâmica. Eu preparo meu atleta de um jeito. Não existe uma regra, né, Marlon? Não existe uma regra. Mas assim, só pegar aqui o gancho do Serginho, como é que tu preparava os teus? Por exemplo, eu fui fazer uma luta fora do país e o meu mestre, Alexandre Pequeno, ele me botou para falar com o André Benkei. O André Benkei é um dos caras, sabe, um dos melhores do planeta. No quesito preparação. E ele ficou, na época tinha o Nextel era um rádio, né? Que hoje é o WhatsApp, né? Esquema de telefone, eu tinha esse Nextel na época, eu comprei aqui com o meu mestre Alexandre Pequeno. Ele disse, Marlon, compra um Nextel pra tu ficar falando pros caras. Os caras vão estar no Japão, em tal canto, tu vai falar com eles. Hoje é o WhatsApp, né? E aí o Benkei fez toda a minha preparação. Uma delas que ele fez, uma das etapas que me deixou, assim, foi um aprendizado, assim, sem igual, cara, sem igual. Foi a questão do corte de peso, né? Hoje em dia eu acredito que seja uma grande curiosidade de quem está assistindo, mano. O lance do corte de peso, até porque os atletas perdem peso muito rápido, né, cara? Já aconteceu até, né? Tô te interrompendo, já aconteceu até de atleta morrer, né? Nesse período aí da preparação. Tem eventos, que um evento de um atleta luta no ano, né? Já luta no ano, você só pode perder 8 quilos e não pode desidratar. Faz 3 checados de urina. Checa a urina 3 vezes para estar desidratado antes da luta. O Walter Mano teve um problema muito sério, perdeu uma porcentagem na bolsa porque a urina dele ele não conseguiu bater o teste da urina. Porque ele conseguiu perder o peso, mas quando ia urinar, estava desidratado. Fez 3 testes. Ele faz a luta no sábado, ele faz uma na quinta, uma na sexta, não, na quarta, na quinta, uma na segunda da pesagem. Então, você não pode desidratar. E já o UFC não, a galera desidrata mesmo, está em 10, 12 quilos. Eu estou sempre perdendo 15 quilos para lutar, 14 quilos. Eu perdi 14 quilos. De quanto tempo? Período de quanto tempo, Detão? 10 dias. Perder 15 quilos em 10 dias. Na verdade é desidratar, né? Não é nem perder peso, é desidratar. Eu 6, entendeu? E eu criei uma experiência muito forte nisso. Eu faço um trabalho com... Estudei muito sobre isso, sobre desidratar, perder peso, dieta, qual a melhor alimentação. Eu estudei toda a minha carreira de lutador. Eu procurei entender um pouco da alimentação, porque eu pensei, quando eu parar de lutar, eu quero ser um treinador, quero ser um atleta renomeado. Graças a Deus, eu fui até as minhas condições financeiras e a situação do momento me deu as oportunidades, porque na nossa época a luta era uma vez por ano. Mas mesmo assim, eu fiz mais de 40 lutas e consegui conhecer, assim, bastante promotores para que quando eu parasse dessa stop na minha carreira como lutador, porque o cara só dá o stop quando ele não tem mais uma condição de lesão. O corpo não permite mais, né? Até hoje, se tu me falar. Não é à toa, viu, Antônio? Não é à toa que eu coloquei, não é por acaso que eu coloquei esse super-homem aqui, ó, para simbolizar a vida de um atleta profissional, sobretudo de um lutador profissional, porque, meu irmão, os caras, quem acompanha aí Bellator, UFC, né, Marlon? Os caras são de... Pô, 17 cirurgias. Os caras foram de 17 cirurgias. Só na mão foram 7. Joelho 2, nariz 3. Eu vou falar aqui, porque me acompanha sabe, 17 cirurgias não é coisa não. Hoje eu consigo levantar um celular desse aqui, se ele ficar na minha mão assim, 10 minutos, minha mão tá nessa grossura aqui. E teve um fato. Fiz uma agora, tive que colocar um titânio aqui, tirar 2 milímetros de osso. Tá tudo por conta. E hoje, na nossa época, né, eu sei que eu não sou tão antigo. Lógico que teve mais antigo, mas na nossa época, o professor te dizia, meu irmão, cuidado, tu
mais cedo, que tu vai treinar mais forte amanhã, tu come isso aqui, se tu comer posto, tu comer pão, ele vai não dava esse carboidrato aqui, ele não vai ficar bom. Não dava esse direcionamento, né? Não tinha esse direcionamento. Tu nem bebia água, hoje em dia o atleta tem que beber no mínimo 4 litros da água, meu irmão. Eu fui lá para os Estados Unidos, todo mundo com a garrafa zona gigante de 5 litros, eu não entendi o porquê. Depois de velho já, então, tudo isso é experiência que tu vai adquirindo decorrer do teu Foi o que o André mandou mais não fazer, o André Benquei. Foi tomar muita água, cortar o máximo que eu pudesse carboidrato. Né, porque inclusive, né, Marconi, é bom a gente ressaltar para quem está nos assistindo que tomar água é bom, não é só para atleta não, né? É para qualquer um. Eu tinha um atleta que não bebe água não. Aí é. Entendeu? O cara não bebe água, tem que ficar toda hora. Meu irmão, meu professor, eu amo meu professor, meus professores, os que passaram na minha vida, mas um professor que ligou e falou assim, meu irmão, comeu o que hoje? Bebeu o que hoje? Hoje os atletas são um cuidado que... A gente não tinha nada disso. Não tinha nada disso. A evolução... Ei, Mardoni, tu estava falando em relação ao lance da pesagem, tu ia contar alguma experiência, acabou me interrompendo. Tu disse a questão da alimentação, né? Por exemplo, você corta o carboidrato, ali um prazo para o dia da luta, e aí você vai tomando muita água, que aquele suor que vai sair naquela urina que você faz à noite, é uma urina que sai muita gordura, né? Sai muita caloria, vai saindo ali. E na isso urina. Era isso aí que você tinha perguntado, né? Que é um processo, né? É um processo que o mestre André Benquei usa, aí tem outros que usam outro método, e isso aí é muito peculiar de cada um, entendeu? A preparação, que foi a pergunta... Pronto, deve ser um dos métodos também, né? Que normalmente quando eu acompanho, eu também gosto muito de acompanhar MMA, artes marciais, eu vejo a galera usar uns casacos, então, pra tipo suar, né? Tem até umas cápsulas que hoje em dia os jogadores usam muito, até umas cápsulas para perder peso, para suar, né? Também, que é pesado. Você não perde peso, você perde água, né? Desidrata, né? Desidrata ali. E depois tomou água, retorna. Mas, cara, agora deixa eu te perguntar, então, e na luta, que vocês lutaram aí várias vezes, a gente vai falar um pouquinho sobre essa luta de vocês não se sentem fraco, não, pô? Não fica o corpo fraco? Às vezes, como é que fica a sensação? Na verdade, eu já fiz no final, né? A minha aposentadoria foi em 2013. Então, de 2013 pra cá, foi que isso aí deu essa, sabe? Às vezes que eu fiz, eu não me senti bem. Inclusive, uma das lutas que eu fiz... Normalmente, tu lutava com quantos quilos? Eu lutava de 8,4, né? 8,4 tá 400. Hoje eu tô com 90. Se fosse lutar hoje, tinha que perder aí 6 quilos. Isso, eu me mantive, né? Eu mesmo tendo aposentado, ter abandonado, assim, os treinos como eu treinava antes. 8,3, bate bem meia, às vezes 70, né? Muito peso, né? Muito peso. 8,2, eu lutava de meia. 13 quilos, 12 quilos. 16 quilos. Meia pra... Mas, digamos que eu não tô no quinto. Mas tu lutava muito franzinho, viu, então? Não. Até eu pegasse, eu acho que eu ia te quebrar. 66 quilos. Era só o osso, onde pegava era o osso. Não tinha uma luta ali que era pra trás, era todas as minhas lutas pra frente. Tinha uma luta ali. Galera, tem no YouTube tuas lutas? Tem várias. Vou dar o teu canal aí pra galera olhar tuas lutas. Mas só botar no cinema, então no YouTube e sai. Só pra Instagram lá. A galera quiser ver aí a luta do homem, o homem é brabo. Eu só quero falar do pezão, mano. Tem que falar do homem, né? Chame de Anderson, Anderson, pronto. É mais difícil, a vida comum, a vida do atleta. O que faz diferença? Apoio total, familiar, relacionamento. Quem vista no esporte, hoje eu tenho uma casa dos atletas lá, eu aluguei uma casa. No caso, tá dizendo se a vida de atleta, né? Ele tá perguntando sobre isso, né? Ele tá perguntando o que é mais difícil. É mais difícil, a vida com o aluno do atleta. A vida do atleta é mais regrada, a vida do atleta é dificílimo. Sacrificante, né? Mano, você tá doido. Não é fácil, é isso? Tu é doido. Vou te dizer, eu amo tudo aquilo, mas a gente deve ter também passado cada situações que, meu Deus do céu, né? Tu sentar na mesa, todo mundo comendo aqui uma melhor comida, então comendo aquela batatinha, com aquela carninha, ou então aquela saladinha, aquele alface. É difícil a vida do atleta. E o que é mais difícil pro atleta é apoio de todos os aspectos. Familiar, família, pai, mãe. Não, pô, vai te estudar, vai trabalhar, tu não vai chegar a lugar nenhum. Até porque o esporte, né, cara, normalmente quando você está crescendo, né, os nossos pais,
eles querem nos direcionar ali para o estudo, porque a cultura brasileira é de que só tem futuro quem estuda. A gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Já viajei para 10 países, Japão, Rússia, Estados Unidos, Alemanha. Mas estudar talvez tivesse. Cara, o brasileiro... Vou te dizer uma coisa. Tivesse viajado. Essa cultura de que só o estudo chega lá... Exatamente. Existe essa cultura. Lógico, eu mesmo sendo atleta, meu filho quer ser jogador de futebol, faz técnico, mas eu não, vai estudar. Aí eu me esqueço, peraí, meu irmão, tô fazendo a mesma coisa que meus pais faziam comigo. Entendeu? Uma vez eu pensei com ele fez 15 anos, eu falei, meu irmão, o que é que tu quer mesmo? 15 anos. Já tá namorando aí, já tá. O que é que tu quer mesmo? É uma pergunta. A galera tá interagindo aí? Alguém fala alguma coisa? O pessoal também. O pessoal vai mandar pergunta aqui, Mas e quem leva uma vida comum, a pessoa não só pela comida, pela farra, pela a cultura, né, de quem não pratica esporte, a família não pratica, não entende desse assunto. Necessidade, né, Marcelo? Muitas vezes até ridiculariza, né? Diz que é coisa de malandro, o cara que é esportista e tal, porque o cara tá ali tentando. Normalmente os caras cheios de tatuagem e tal. Hoje em dia tá bem mais tranquilo, hoje em dia até moda, né? Agora, há 20 anos atrás, o cara cheio de tatuagem, né? Preconceito. Vou dizer um negócio aqui que o Pantoja ganhou o Pantoja. Qual foi o cinturão que deu? Deve ser. Eu tava com ele lá nos Estados Unidos. É 5-7, é? 5-7. O bicho sempre foi bravo, saiu na porrada, carioca. Uma vez ele falou até no podcast, eu não sei qual foi. Ele falou que a galera chegava pra ele, meu irmão, sai dessa vida, pô. Sai dessa vida que ele tá fazendo. Tem futuro não. Isso aí pra não trabalhar. Pra não quer trabalhar. Mesma coisa a gente aqui. Aí ele pegou as coisas dele e foi pros Estados Unidos. Chegou lá, quando ele foi acreditou no sonho dele, né? Quando ele foi aplicar o visto dele lá, habilidades especiais. Um médico, para chegar lá nos Estados Unidos, trabalha na área dele, tem que passar 5 anos estudando, tem que fazer uma revalida, tem que dominar a língua, tem que fazer uma prova. O cara chegou lá, habilidades especiais. Aí ele falou, pô, meu irmão, isso é diferente. Se sentiu valorizado. Isso é diferente, o país valorizou o cara. Aqui tu fala para o sou lutador, o cara já tem infelizmente, hoje, com tudo que está acontecendo, eu te contar isso. Mesmo assim, existe a discriminação, bem rapidinho aqui, uma história bem rapidinho. O Serrinha sabe dessa história. Meu primeiro casamento. Sim. Fui casado a primeira vez e até hoje eu nunca vi o meu sogro, nem ele nunca me viu. Nunca falou comigo. Porque ele dizia que eu era vagabundo. Dizia que tu era malandro. Tu era malandro. Eu deixo até o nome dele aqui, Dr. Romulo, eu venci na vida. Beijo. Rapaz, homem. Pra nós venci na vida. O senhor nunca quis me ver, nunca quis falar comigo. Parabéns. Venci. Até um desabafo aí. Acabamos de presenciar um desabafo. 20 anos que eu falei que alguma coisa desse podcast ia ter uma polêmicazinha. Pega esse trecho aí e manda. É o Dr. Romulo Lobo. Mas venci na vida. Nunca quis. Não vendeu o corpo. Nunca quis falar comigo, nunca me viu. Sou pai da neta dele. Minha filha vai fazer 21 anos. Fez 21 anos agora, dia 14 de junho. E ele sempre teve esse preconceito. Pois é. Eu vou até fazer aqui uma defesa do Romulo, que eu nem sei nem quem é, mas vou fazer uma defesa, né? A gente estava acabando de comentar aqui que há 20 anos atrás o preconceito era muito grande. Muito provavelmente, se eu sou o único filho homem de uma casa de 4 mulheres, 4 irmãs mulheres, muito provavelmente se há 20 anos atrás chegasse um malandro, né, no bom sentido, cheio de tatuagens, com as orelhas todas estouradas, então vamos já falar o lance das orelhas, que tem muita gente que tem curiosidade. Com as orelhas todas estouradas, lá na minha casa, batendo na porta para namorar com uma das minhas irmãs, provavelmente meu pai também. Ele não ia querer muito, não. Então, assim, obviamente, né, que tem essa. Mas 10 anos depois, né? Em defesa do seu rolo aí. Em defesa do seu rolo. Mas, assim, a questão isso é cultural, hoje, então. Realmente é cultural, Marcelo. Você chega lá no Japão, como você está dizendo, lá no Japão, o Pride, lá 20 anos atrás tinha o Pride, lá a galera endeusava, fizeram uma estátua do Vanderlei Silva lá na praça principal do Japão. Estados Unidos do mesmo jeito. Ele deu um modo para lutar no Japão, ele desceu da top, depois está descendo. Desculpa falar, mas Jesus Cristo descendo. Parece o Neymar. Mas o Neymar. Porque aqui, cara, ó, os nossos filhos, as nossas crianças, elas nasceram
para estudar, fazer o ensino médio, depois faculdade, depois arrumar um emprego, quando tiver velho se aposentar com salário mínimo. A realidade é essa. Quando você tem um filho ali, e aí normalmente os pais querem que os filhos sejam jogador, né, de futebol, porque o futebol é o esporte ali da moda, sempre foi, acredito que aqui no Brasil sempre vai ser. Então tem esse preconceito em relação a essa luta, a skate, tanto é que vôlei de um tempo teve em alta, mas depois caiu. Então assim, o nosso esporte assim, realmente é futebol. Infelizmente vocês escolheram o esporte errado. É verdade. Mas eu tô brincando, a galera que tá assistindo, eu tô brincando, eu gosto demais. Tanto é que eu já treinei, né, Marlon? Mas o futebol, ele é muito... O cara para chegar a ser jogador de futebol no Brasil é muito difícil, cara. É muito, muito, muito difícil, porque principalmente hoje, né? Vou interromper aqui o Marlon. Já para não, porque esse filho mesmo vai ser igual para o Marlon. A gente se ganha desde menino esse filho da mulher. Pai, se tiver um cara aqui que eu vi jogando futebol, agora esse Marlon de Sampaio aqui, ele tinha lá na quadra, Jogava bem? Rapaz, tinha uma quadra na nossa cidade, tinha uma quadra, essa história vocês sabem, eu vou você direto. Tinha quadra lá, uma menina amiga, era confusão da desgraça, quando dava 4 horas da tarde, era na briga, minha doida do menino, quem ia jogar nessa quadra. E a confusão maior é quem tirava o Mardoni aí. O Mardoni de Sampaio era bom jogador de futebol. Antigamente, isso aí chegou a pegar essa fase. Nos campos do universitário, ali na UFC, tinha muito campo de futebol. Hoje foram todos desativados. Teve uma peneira lá que foi sexta, sábado e domingo. Foram 3 dias de peneiras, de manhã até 5 da tarde. E o Jurandir era o Jurandir Branco, né? Que era o saudoso Jurandir do morreu já, né? Morreu. Ele era o cabeça ali, né? E eu participei dessa peneira e fui um dos selecionados. Acho que tinha na fase, porque foi sexta, sábado e domingo, o dia todo, muito menino. E eu passei. E com 13 para 14 anos, eu era uma das grandes esperanças do Fortaleza. O PP jogou lá, o PP ouvia falar de mim. O PP jogava uma base antes, que a minha. Categoria antes. O PP ouvia falar, cara, tem um menino aí, um centroavante e tal. Então eu era uma das esperanças que existia lá, né? E aí quando o Clodoaldo, Cleito Cearense, tantos outros foram para o profissional, eu fui para aquele patamar ali onde eles estavam. Só que foi bem na época que eu conhecia a luta, né? Eu estava ali com 15 para 16 anos. Antes um pouquinho, mano, me perdoe me interromper, foi bem antes um pouquinho, foi deve ser que se o Lucas Ganga, aí você foi passar por ele, jogou uma bolinha lá no meu time lá, ganhava a Sérgio Geraldo, aí foi na época que ele voltou, mano. Já atrapalhou. Mas aí meu pai sempre falava muito quando a gente ia pro jogo, era pra tu estar. Mardoni, tua especialidade é o quê? Muay Thai, Jiu-Jitsu, fala como é que funciona. Quando eu comecei em 97 lá na Águia Dourada, a gente treinava Jiu-Jitsu, que era de kimono, mas tinha um treino de porrada também, de soco, chute, né? Naquela época, que nem o Detão aqui frisou mais antes, a gente não usava esse nome Muay Thai. Esse nome Muay Thai veio uns anos depois com o mestre Buda. Ele era do Rio Grande do Norte e ele tinha um aluno chamado Assuério Silva. O Assuério morou aqui em Fortaleza, morou inclusive na Águia Dourada, morou com o mestre Danilo Drago, na casa do Danilo. E o Assuério foi para Curitiba, morar em Curitiba para treinar na academia Chutebox, que era a maior academia na época do Brasil. A Chutebox era do mundo, né? Eram os campeões do Pride, estavam todos ali, Vanderlei Silva, o Anderson também, que era um garoto, o Shogun, Murilo Ninja, era um celeiro de grandes lutadores. E o Assuério era o peso pesado da academia, né? Era o peso pesado de lá, era ele. Mas ele é peso pesado em quê? Em termos de tamanho? Acima de 100. Grandão. Era enorme. A panturrilha dele parecia um porco, cara. Ele era um negrão da cor. Monstro. Ele era um monstro. Era um cara que muito fenômeno. E aí o Assuério, o Buda, o mestre Buda, saudoso o mestre Buda foi quem me deu a grau preto do Muay Thai. Mataram ele covardemente lá em Mossoró. Era um cara que eu tinha. Pepe, juro por Deus, você reconheceu ele. Se existisse um homem valente na terra, de eu ter conhecido, muita gente aí conheceu o Lampião, não sei quem. Eu conheci um. Se chamava Jalmir Ferreira, Buda. Cara, ele era de uma valentia que não tinha nada parecido com aquele cara. Eu acho que ele tinha que morrer de novo, porque ele era um cara muito valente, cara. Não existia. O Buda fez um desafio no campeonato de Fortaleza, no Championnat. O campeonato estava lotado de jiu-jiteiro. Ele subiu e desafiou um faixa preta de jiu-jitsu para lutar com ele. Ele era um cara louco, cara. Era um cara de coragem dobrada. Eu nunca vi um cidadão ter coragem que nem o Buda tinha. Eu ainda estou para ver, eu não conheci. Não porque ele faleceu, mas é a realidade. E o Buda trouxe esse nome Muay Thai para cá. E aí foi que a gente começou a treinar esse negócio, porque a gente mandava, achava o nome meio gay, Muay Thai, que nome é esse e tal. E aí veio essa geração do Dentão, que só foi cara que já veio com uma técnica diferenciada, né? Os meninos começaram a treinar de uma forma. DNA, tem um celeiro nativo, Tererê, Chiqueirinho, Neto Fúria.
tem uma galera bravíssima aí, o Dentão entrou nesse contexto, então foi depois da gente, né? A gente foi um pouco antes, né? E eles já vieram um pouco depois. Então, naquela época eu comecei a treinar a parte de chão e o mestre mandou a gente tirar kimono. Vamos treinar sem kimono, porque muita gente não tinha dinheiro para comprar kimono, sempre foi um objeto caro. E aí todo mundo começou a treinar sem um kimono, que aí se tornou a luta livre esportiva, né? Que é a luta livre, né? A gente começou a treinar a luta livre nessa época, em 98 mais ou menos. E aí foi até o dia de hoje, que é a minha especialidade. É Muay Thai. Mas A luta livre, né? A luta livre. Forte nossa é a luta livre. E o jiu-jitsu? Qual é a tua relação com o jiu-jitsu? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, mas eu não tenho tanta afinidade com jiu-jitsu. Eu até digo que quando eu chego nas academias, tem um faixa marrom que puxa treino, e ele disse, não, o senhor é preto. Eu disse, não, mas eu prefiro treinar. Eu sou um faixa preta para treinar, para dar aula não, para lutar e treinar. Faixa preta de jiu-jitsu, porque a minha especialidade é sem o kimono. Sem o kimono Na peia mesmo. E tudo então? Tu é Muay Thai mesmo, puro? Eu não do Muay Thai, mas faixa marrom de jiu-jitsu. Jiu-jitsu também há mais de 15 anos. Aí tu é marrom de jiu-jitsu? Me apaixonei pelo E luta livre. pelo wrestling. Cara, luta livre. Mas Eu ainda não sou faixa preta, mas você que era da prova. E o lance da orelha? Porque é jiu-jitsu, né? A orelha, quer falar marrom? Quer que eu fale? Se quiser. A orelha, a questão da cartilagem, né? A partir do momento que você começa a treinar o kimono, aí você vai saindo de posições, que é o triângulo, que é uma posição. Vai arrastando. Tem uns que estouram e outros não. É de cara que, por Isso. exemplo, que luta ali com a cabeça fica dentro direto, o cara fica toda hora atacando. Uma guilhotina, né? Mas Que eu te pego uma guilhotina, num estrangulamento, aí tu quer sair, aí do que tu sai... aí vai rasgando. Vai rasgando. Tem até uma matéria do Rory Grace, mestre Rory Grace, que ele fala que o Danilo Gentili pergunta a ele por que a orelha dele não é estourada. Ele falando que eu sei o que eu tô fazendo. E aquilo ali foi uma coisa que, tipo, fez uma chacota de que tem a orelha estourada. Mas, geralmente, tem Tirou uma uma galera onda, que pega tá. alicate, Pois que é. bota... Tem uma galera que pega espalhadrapo, enrola. Tem uma galera que pega alicate e fica estourando. Que é pra chegar nos cantos com a orelha estourada, mostrando que é lutador. Essa galera. E o mestre Grande tirou uma onda. Isso que é um bode. Em todo meio tem umas babacas, né? Todo meio tem uns babacas. Hoje não mais, mas antigamente tem orelha estourada. Era. Pois é isso que eu ia falar, porque antigamente a orelha estourada, e acho que pra muita gente até hoje viu, então? É uma marca registrada do jiu-jitsu e era meio que sinônimo de que o cara era bom, né? Se eu te disser que no Muay Thai estoura do mesmo jeito, Muay Thai, porque rola muito clichê. Mas aí, Na Tailândia, pegando esse gancho desse assunto, Pepe, antigamente, por exemplo, a boate Mucuripe, né? Quando ela era no outro setor, a gente trabalhava de segurança, quando chegava um cara de orelha estourada, muita gente sentia medo. Esse cara é lutador. E nós aqui, né? E nós da favela, nós quebramos isso. Porque antigamente lutador era coisa de Zona Sul, de orla, de playboy. E aí, nós começamos a criar um contexto, nós que vinha da periferia, que vinha dessa parada de porrada, que aí foram vindo os grandes lutadores nesse meio, e no meio desses lutadores teve um cara que eu acho que ele foi fundamental para esse processo, que se chama Josenildo Rodrigues. O Josenildo foi um cara que ele foi fundamental. Ele lutou com um cara aqui em Fortaleza que era tido como um dos intocáveis, o Eduardo Rocha. Essa luta foi no Paulo Sarazate. O Josenildo deu uma pisa no Eduardo. Tu lembra, então? E ali quebrou aquela Mas eu quero jiu-jitsu? Não era MMA, na época vale tudo. Mas, cara, o Josenildo destruiu ele. Destruiu. Foi. E o Josenildo era esse cara nosso, da favela, tá? Que vendia o almoço para comprar a janta, né? Cara humilde. Humilde, treinava Muay Thai, treinava luta livre, treinava lá pela Águia Dourada, pelo Americano, com o mestre Danilo Draga, era aluno do Buda, do mestre Buda também. E o Josenildo começou a abrir essa parcela para nós, para o quê? Que o Orelha não estava dizendo nada. Que o Josenildo não tinha esse negócio. Ou seja, antigamente existia o mito que o Orelha era sinônimo de bom lutador. E esse cara quebrou. O Josenildo quebrou. O Josenildo foi o início de tudo. Aí veio o Killer, aí veio outra galera, né? Tem cara que ele toma a chave num bate, sai e acaba estourando mais. Tem muito cara técnico. E você tem vários caras aqui que então o estourado é sinistro. O cara que finaliza. E deve ter o cara também que nem queria estourar, mas estourou. Aconteceu, né, pô? Aconteceu, né? Geralmente essa orelha, quando ela é pequena, ela é durinha, ela rapidamente estoura. Mas quando a orelha é grande, mole, já é mais difícil.
principalmente quando tava com uma ligadinha na mão, né, mano? Isso não vai dar. Ele tá querendo falar do nosso irmão Derbet. Ele tá querendo que eu fale, eu vou falar. Vai ter polêmica, vai ter polêmica. Eu acredito que o Derbet não vai se zangar. Vamos polemizar. O Derbet é um amigo do Ostar de Solipério, né? O Derbet é um amigo do Ostar de Solipério. Ele começou, foi um dos primeiros, um dos percussores, né, nessa área. Ele ia pra Sobral, ele ia pra Santa Terra e treinava jiu-jitsu, tomava duratestão pra caralho. E corria pelas minas que ele namorava. O Derbet tem 1 milhão de histórias pra contar daquele cara. Aí o Derbet tinha essa arrumação de querer pegar a orelha da gente e botar o alicate. Porque ele dormia com o esparadrapo na orelha. Ele é um psicopata, é o Derbet. Mas ele é um cara super gente boa demais. Ele é louco. E os filhos dele são campeões pan-americanos do mundo, campeão de tudo. E o Derbet foi o cara que, por isso que você às vezes vai falar, tem uns que quebram com o alicate. Mas, ixi, a minha é muito grande, mas toda vai ficar o dentão, eu vou ficar o orelhão. O cara chama de dentão, me chama de orelhão. Quando eu era pivete, chamava, era muito magro e a orelha grande, né? Mas agora deu uma engordada, deu para disfarçar. Hoje em dia já existem os procedimentos que a galera faz e tudo, né? Quando eu vinha pra cá, tava vindo no rádio aquele caneta azul, o cara parece que fez 70 mil, não sei quantos mil de procedimento, o cara ficou todo mudado. Mas enfim, os caras estão mudando a mensagem aqui. O cara mandando falar dos patrocinadores aí, ó. PPC é o conceito, vai passando e eu vou falando aqui. PPC é o conceito, mas tem aí a companhia de churrasco, que é da minha irmã lá de Juazeiro. Conceito agora abriu lá no Eusébio. Conceito agora tem lá em Eusébio. Shopping Rio Mar, Kennedy, Shopping Rio Mar Papicu. E agora Eusébio, e tem Juazeiro também. Ofertaço, nosso supermercado, abraço para os meus sócios aí, Quixadá e Selmar. Ofertaço é um grupo aí no qual eu sou um dos diretores, são 3 supermercados. Palmeiras, José Valdo, e aqui perto da rodoviária aqui no Parrilhão. E já vai passar do nosso amigo aqui, Serra Veículos, Vulgo Cabeção. E aí tem o Serrinha também, né, Serrinha? Vende aí teu peixe aí. Bora. Quer comprar carro, meu amigo? Comprar, vender, trocar, caceta. Dá uma chance pra gente, rapaz. Serra Veículos, bora. Aí, ó. Mandar um alô pra quem, Mico? Tá mandando mandar quem é as pessoas aí? Mandar alô pra galera da Ó, falta 15 minutos pra 1 hora só. A Mauri, mandar alô pra Mauri, com a Mauri da Indi. Mauri, bora pro racha aqui, Mauri. Fala aí, Mico. Então vai pra gente mandar um alô, a gente interagir. Mas ainda tem um monte de perguntas pra fazer por mim aqui. Gerda. Inclusive o Gerda é o dono da PPC Conceito do Zé. Se você quiser ser franqueado da PPC Conceito, procura nós, cuida. Pronto, aí. Minha princesinha, minha filha, beijo. Aí, mano. Pensa que às vezes querem complicar pra nós. Jessiane, abraço pra Jessiane. A Luizinha aí, centroavante de gol perdido. Luizinha é um centroavante de gol perdido. Que tá, muito Armador, cacete, vamos Eles falaram que tem polêmica. Fernanda. Alô. Quem é o pai do menino Serrinha que tá na outra live? Dona Liliane, vai aí. Carlão já dormiu, viu? Vai no Galdino. Para, limão, rapaz, limão aí. Podia pegar para limão? Tá convidado, limão, vai aparecer aqui. Tá na Itapipoca, Imagina. Alisson. Show, um abraço, galera. Celina. Um abraço a todos. Bem, deve ser Diego. Rapaz, tem um bocado, entendeu, Mica? Tá bom, só. Vai ficar a gente com raiva se nós mandar. Como se fala de um, vai ficar isso. Mas desde já agradecer a todos vocês que estão nos assistindo aí, estão nos dando essa audiência, escutando a nossa história, escutando as nossas resenhas. Obrigadão, agradecer de coração mesmo. Mas todo mundo, seguir a gente, rapaz. PPC Cast. PPC Cast. Decora esse nome, Aí, serve aí. Compra o Serra aí, meu amigo. Eu acho que já tá com quase 1 hora, né, amigo? Mas eu queria ter ouvido o vídeo aqui rapidinho em relação às lutas dele, viu? Isso aí.
é importante a gente ouvir, porque são dois atletas que foram profissionais durante muitos anos, tem muita história para contar. Se a gente for contar a história deles aqui, eles foram escutar. Didi? Eu jogava bola. Ah, sim, não. As histórias de infância, né? Vamos falar de história de infância, o Mardoni vai dizer que comia mata-fome uma serrinha lá na Sul do Caio. Vai começar a mentir. Eu queria saber de vocês. O Paulo é no sítio que tinha lá, que a gente vinha do colégio morrendo de fome, meio-dia entrava pra tirar goiaba, manga pra comer. Hoje em dia a gente morre de oferecer, minha filha, uma bananinha, uma maçãzinha, uma perinha, as crianças não querem, né? A gente tinha que arriscar a vida pra comer uma manga, se quiser. Eu acho que eu só comia maçã quando era menino, quando era adoecia. A minha mamãe deu maçã lá dentro. Hoje em dia eu me dá uma maçã é mal pato. Pra ver se esses meninos estão tudo com depressão. Não, hoje em dia os meninos nem prova, diz que não gosta, eu não gosto não. Uma vez eu fui oferecer ata pra Sofia, mas cara, foi mais gostoso do que ata. Não, papai, não gosto não. Não gosta não. Nunca nem provou, não gosto não. Mas eu queria perguntar a vocês sobre a luta de vocês, Mardoni, qual foi o teu maior desafio, assim, em termos de luta? Quem foi teu maior rival? O Rafa vai começar a rir aqui. Ele já sabe. Ficava raçado dessa história. Teve um fato curioso que aconteceu comigo na C4. A C4 era uma boate do Wilson Alves. Eu deixei um abraço pro Wilson, que era proprietário do Clube do Vaqueiro. E o Wilson era um cara que lutava também, treinava, né? Aí o Wilson botou uma boate na Orso Soares, uma boate chamada C4. E era dia de quarta-feira, tinha um ensaio do Filipão Forma Moral, né? Porque o Filipão era um sucesso. E de final de semana era boate normal, era DJ, essas coisas. Mas geralmente era dia de quarta, era bombado, era um negócio de louco, toda quarta-feira. Você vê, né? Hoje não tem mais isso, Fortaleza, né? Acabou-se, né? E a galera mais antiga que vai lembrar do clube, né, Antônio? Exato. Aí a C4 era ali, agora lá é ali próximo, depois do Rabibs ali, da Orso Soares. Cara, aí exato. Aí teve uma noite lá que teve uma confusão lá dentro e botaram o cara pra fora. Era o Bad Boy. O Bad Boy era lutador da Paraíba. A gente até chegamos a treinar junto na época da Dragon Fight. E ele tava bêbado, tava doidão. E aí eu cheguei nele pra acalmá-lo, porque ele tava muito nervoso. Tu era segurança, mano? Eu trabalhava diretamente com o Wilson. Eu trabalhei muito tempo com o mestre Danilo Drago. E naquela época o Wilson era meu aluno, a gente era muito amigo. E o Wilson falou, fica aqui comigo e tal. Como se eu tivesse subido de cargo, né? Ele observou em mim uma coisa que promoveu. Me promoveu. E aí eu ficava com ele. Então nesse dia, a galera botou o Bad Boy pra fora, ele tava fazendo a segurança da turma da A3. O Isaías CD, essa galera da A3. Ele chegou lá com essa galera, chegou lá e tirou a camisa. Enrolou a camisa na mão. Ele já tava, acho que ele tinha tomado chapado. E aí, orelha zona estourada. Exato. Ixi, o Bad Boy é uma pala do caramba. Aí eu sei que botaram ele pra fora e ele se alterou lá um pouco e ele lá fora zangado porque ele não podia ficar sem camisa. E tinha um dos segurança que era um evangélico, um crente, e eu conversava muito com ele, porque ele falava muito da palavra de Deus. E eu sempre gostei assim, de ouvir, né, as pessoas falando e tal. E sempre antes da festa ele ficava falando comigo essas coisas e eu achava bom. E aí o Bad Boy foi no cara, embaianou o cara, que hoje a galera chama de double leg, uma queda, ele embaianou, derrubou o cara e começou a socar, ficou todo mundo olhando, cara. Ninguém quis se meter, um negão forte, né, lutador, e eu fui lá, dominei ele, segurei, dominei, e saí aquela briga, tá, e postei ele na parede, e pô, aí tem um negócio chamado de máquina. Qual é a máquina? Não tá me conhecendo, eu fui buscar o Bad Boy, não foi ele que te bateu, o cara não te fez nada, não. Aí ele ficou naquela, não, me solta aqui, mano. Mas quando eu soltei, esse cara me deu uma queda, um timata de judô. Quando eu afrouxei um pouquinho, ele me deu uma queda. Quando ele me derrubou, ele já foi com o joelho na minha barriga para me socar. E aí eu tirei o quadrinho e a gente começou a lutar ali no meio da rua. Aí a galera tirou, né? Eu fiquei com raiva, porque a galera tirou quando eu raspei ele. Na hora que a gente tava ali no meio da rua, né? Aí quando eu tirei ele em cima de mim, aí veio, todo mundo tirou. Cara, eu fiquei com muita raiva. Putz. Porque quando ele tava por cima, por que não deixou? Né? Tiraram ali, né? Eu achei que mata de covardia, porque quem tirou, foi ele sim quem tirou. E a pessoa que tirou viu que naquela hora ele ia se dar mal, porque eu tava por cima. Quando foi pra vantagem? Aí a pessoa, quando ele tava ali por cima, querendo passar a guarda, dando tipo soco assim, que eu pegava no meu rosto, o cara tava achando que era bom. Aí quando virou, eu quero citar o nome do cara que pega até mal. Ele vai dar polêmica de novo. Eu tenho muito respeito. Aí quando ele viu que eu raspei lá por cima, aí se liga, quando foi em Sobral, teve o Extreme Fight, o evento em Sobral. Mas nessa época tu tava bem no gás mesmo, treinando muito. Direto.
Aí teve um evento em Sobral, o Stamp Fight. Eu ia lutar contra um argentino, tá? Tudo certo. Só que esse argentino morava na Patagônia e ele trabalhava nas plataformas da Petrobras. E na época da luta ele ia estar no mar. E aí o presidente lá do Stamp Fight, o Carlos Araújo, foi me ligou, mas não escolhe o cara para lutar com ele. Aí eu disse, mas bad boy, da Paraíba. Eu já tenho um ranço dele, eu tenho uma raiva dele da porra que aconteceu na boate. A hora é agora. A hora é agora. O Rafael vai começar a rir, né? A hora é agora. A hora de eu pegar ele é agora. Ele era teu peso? Era meu peso. Aí, pá, marcamos a luta. A luta foi marcada. O carro foi lá, pô. Até hoje eu agradeço o Carlos Araújo. Apesar dos pesares, eu agradeço muito a ele, porque ele foi atrás e fechou a luta. Beleza, quando chegou no dia, o Bad Boy não bateu o peso. E quem estava na minha direção na época era o Mestre Maninho, o Maninho da Pitch Brother. Deixa até um abraço pro Maninho, meu irmão, o Mestre Maninho. E o Maninho não foi nesse dia. O Maninho não deu pra ir pro evento. E quem foi comigo foi o meu professor de Muay Thai, que era o Farias, da Tigre Fight. O Mestre Farias, meu irmão também. E chegou lá, o Mestre Farias foi isso, Madonna, não lute. Não lute. Ele tá com 90 quilos e você tá com 83. E eu tava morto, me levaram pra balança só os queixos. Que era o lance da desidratação, que eu nunca me dei bem fazendo isso. E que tu sacrificou demais. Isso. Aí, fomos lá pro quarto, eu, ele, o Carlos Araújo, cara, essa luta tem que rolar, porque veio muita gente importante. Eu acho que o governador na época era o segundo. O governador veio, muita gente, não pode deixar dessa luta, não pode deixar de acontecer. Eu fui disse, cara, eu vou lutar. Ele disse, não, eu vou lutar. Quando eu saí de lá, que eu falei pro meu professor, o Farias, cara, pô, eu sou teu professor e tal. Eu disse, não, mestre, mas eu quero brigar com ele. Dependendo do resultado, eu quero sair na mão com ele. Agora é minha hora. Eu dei uma arranhada nele. E aí era MMA. Era vale tudo na hora. Na época, vale tudo. Aí o que eu me desconcentrei muito? Engraçado, cara, aquele momento que tu sai do vestiário até chegar no cage é um negócio louco. É um negócio louco. Acredito, Mardani, fazendo aqui um paralelo, é como se fosse um jogador de futebol, sai do meio de campo pra bater um pênalti. Isso. Meio que na final ali. Na cabeça do cara deve passar. Quando eu entrei. Talvez eu acho que se o Maninho tivesse, não desmerecendo o Mestre Farias foi fundamental, mas se o Maninho tivesse comigo ali, provavelmente eu teria me saído melhor. O lance da confiança é importante, né? Pois é, porque ele me treinou mais do que o Farias, ele me passou muito mais confiança. E o Maninho é um cara, entendeu? É ser igual, o Maninho é um cara de gente boa. E aí, quando eu naquele momento ali que eu fui pra ali, eu já fui derrotado. Eles já entraram no meu psicológico. Porque o Bad Boy entrou com uma bandeira de Sobral, e o povo de Sobral ficou aplaudindo, ginásio lotado. E quando eu entrei, eu fui vaiado. Eu achava que todo mundo ia, pô, Ceará vs Paraíba. Mas quando eu entrei, todo mundo foi me vaiar. E aquilo ali entrou no meu psicológico. Talvez se eu tivesse com o Maninho ali, talvez, né? O Maninho ia falar umas coisas e ele ia embora, não sei o que, aquela coisa toda. E eu ia me concentrar na luta. Mas ali entrou no meu psicológico. Aí tu já entrou derrotado. Vai, aquela coisa. Eu disse, cara, por que eles estão me vaiando? Eu sou daqui de Santa Quitéria, vizinho em Sobral. O cara vinha lá na Paraíba. É o lance do santo de casa não faz milagre. Pois é, aí eu lutei o primeiro round bem, cara. Lutei o primeiro round bem, lutei o segundo round. No finalzinho do segundo round me deu uma ânsia de vômito. Que era justamente a questão da desidratação, que eu não me dei bem. Me deu uma ânsia de vômito, porque eu tava em cima dele na luta, ninguém nem entendeu por que parou. Eu ia pedir pra parar. Mas eu achei mais honroso eu deixar meu braço e me finalizar. Eu deixar o braço na guarda dele, porque eu sabia que ele ia me pegar. Eu, Bad Boy, campeão mundial, cara faixa preta, bom pra caramba de jiu-jitsu. Eu deixei meu braço e fiquei ali tipo desmaiado, né? Ele só ferrou, ele pegou no armlock, tanto que ele nem apertou tanto pra não quebrar, porque ele podia ter quebrado, entendeu? E ali eu, porra, cara, eu já tinha brigado com o cara na boate, né? E pedi a revanche, pô. Não, aí beleza, aí eu perdi essa luta, sobraram valendo cinturão. Essa foi a luta que te marcou, pô, e aí eu passei um bocado de tempo mal, cara, fiquei malzão mesmo, quando foi de manhã, é um negócio terrível. O André Matheus estava comigo, que era da TV Diária, e ele tinha preparado uma mega matéria depois da luta, porque ele tinha consciência que eu ia ganhar. Né? E nós estávamos no mesmo quarto de hotel, né, lá no Sobral. E aí, quando foi de manhã, que a gente foi pro café da manhã, cara, eu não vi uma palavra. Quem estava comigo ali viu o macho Mardoni tá. Silêncio da derrota. E aí eu vim embora com aquilo dentro de mim, passei vários dias com aquilo dentro de mim, beleza. Aí quando foi um dia, eu fui passando de férias, passar um fim de semana, e nós estávamos numa mesa, bebendo, e aí o Davi, amigo meu, muito amigo meu, Davi Lambeu, disse assim, Mardoni, vamos fazer a revanche do Bad Boy aqui em Santa Quitéria? Aquilo ali, já me deu logo vontade de ir no banheiro, né? Aí eu logo tudo aqui por dentro. Isso aí. Aí na frente de todo mundo, né, cara? Aí eu não podia dizer não, né? Só que eu falei, pode ser, vai ser massa, tá? Mas ele fazia, tu é doido, não vou apoiar ali, cara. Aí eu sei que o Davi se empolgou ali com a galera, juntou ali uns 4 e vamos fazer. Aí caiu pra dentro. No outro dia já tava tudo doido atrás de patrocínio e tal. Cara, foi uma loucura. Parou a cidade. Agora ele perde. Todo mundo, a metade da cidade torce contra e a metade
torce a favor, que é a história do teu time lá, né? O Mulambo, né? O Flamengo. Metade odeia e metade ama. A luta foi marcada. Vamos pra luta. Eu, dessa vez, fui muito mais bem assessorado, porque ficou o Lázaro, mestre Grilo, o Lázaro de Jesus, boxe. Ficou o Elton Silva, do Jiu-Jitsu, ali no meu pé direto. Ficou o Elton Silva é de Manaus, do Clube Pina, que mora aqui em Fortaleza. É um cara de Manaus. Aí o Elton ficou o Lázaro de Jesus, campeão sul-americano de boxe. Aí fica um cara do Jiu-Jitsu de Manaus, que o Jiu-Jitsu de Manaus é muito forte, muito respeitado. Aí veio o Wendel Nobre, treinando a mesma parte de Muay Thai, e o Alisson Barreto trabalhando no meu psicológico. Não tinha como eu perder. Era prego batido e ponta virada. E aí, meu mestre, o Lázaro, principalmente, ele deixou minha mão de um jeito, cara, que sem igual. Eu até digo pra galera, Muay Thai não é boxe, galera. O jab, direto, cruzado e tal, essa coisa do Muay Thai não é a mesma coisa do boxe. O boxe é outra coisa, é outro mundo. É outro mundo. E ele deixou minha mão muito preparada. Ele dizia, Marlon, quando tu ficar na lateral dele, dá isso aqui nele que ele vai fechar o olho. Eu vi na luta toda e ele sobrar o que ele fecha o olho quando ele toma um soco. Quando ele fechar o olho, tu não para. Só para quando ele estiver morto. E aí ele foi dando isso, foi dito e feito. Foi uma estratégia muito bem feita. Quando eu peguei essa posição e eu vi que ele fechou o olho, eu olhei pro mestre agora. Aí eu acelerei. Aí foi ali a minha vitória. Aí ganhou. Aí eu ganhei. Se eu perco ali, eu te juro. Na época ainda não tinha muito essa parada de depressão. Mas se eu perco ali, eu tinha entrado em depressão. Tinha me acabado. Por quê? Na época tinha uma menina, muito amiga minha, e ela estava no salão de cabeleireiro. E lá tinha uma tia minha que estava no salão também. E essa tia minha disse assim, hoje ele perde. E a menina disse pra mim, hoje ele perde. Hoje aí um cara que já ganhou desde hoje ele perde. No salão lá, todo mundo ajeitando os cabelos, a menina ouviu. Aí a menina foi me disse antes da luta, cara. Antes de começar a luta, ela chegou até Mardoni, a fulana de tal que eu te disse que tu vai levar uma pizza, porque tu já perdeu pro cara. Macho, vence. Cala a boca desse povo hoje e tal. Serviu como combustível. Serviu como combustível. Eu entrei na luta chorando com a minha filha Manuela, com a mocinha Manuela. Entrei com ela chorando, botei um louvor do lado. Qual ano, mano? Não sei qual ano. 2013. Lá em Sobral, em 2013. 10 anos. Foi. Lá em Sobral, eu entrei com a música do Keaton Jackson, uma música que, sabe, deixa o cara loucura mesmo. Louco. E lá em Santério, eu entrei com o louvor mais do lado. Mais era mais maduro. Eu entrei mais... Entrei até chorando. Entrou mais muita zen. gente chorou na situação. Mas aí foi um grande evento, o ginásio ficou pequeno, cara, super lotou. Foi o maior público até hoje. Quantas lutas profissionais tu lembra? Rapaz, no Sherdog, acho que tem 8 lutas minhas. Sherdog é um ranking. Vou explicar o que é o Sherdog. Sherdog é um ranking que, pra tu chegar no UFC, tu precisa estar ranqueado dentro desse site. E aí, quem te coloca nesse site não sabe. Então, como eu fui um cara que comecei em 99, ano 2000, eu não tive muito essa oportunidade de estar dentro desse... Não tinha, era uma dificuldade. Mas eu acredito que com umas 20 lutas eu fiz, umas 20. Mas no Sherdog acho que tem 8. Tem 8 lutas lá no Sherdog. Muito bom. Como é que tá? Vou perguntar o Dentão, quero saber o tempo, porque é bom a gente começar a encaminhar pro final, né? Passou de 1 hora, né? Já tá com estúdio, né? Reais, cacete. Muito assunto bom, né? Rapaz, se a gente for conversar, o tempo ruge, se a gente for trocar ideia aqui, tem 30 mil perguntas pra fazer por mim aqui ainda. Mas eu vou só ouvir do Dentão aqui pra gente encaminhar finalmente, né, Cabeção? Como é, Dentão, e tu, como é que foi as tuas lutas aí, essa tua vida de lutador profissional? Várias lutas importantes, divisores de água na minha vida. Eu não sei nem como é que eu falo, porque teve várias que... Conta quem foi o teu bad boy, homem. Conta quem foi o teu bad boy. Quem foi meu bad boy? Meu bad boy foi... O Teixeira foi meu bad boy. Boa. É um cara que já tinha muito nome aqui no estado, ele tinha uma canela na cabeça dele, ele caiu quase morto. Mas eu não quero contar dessa não, né? Porque o Teixeira é um cara fenomenal. Cara renomado. Até hoje, pra mim, ele é um dos melhores da nossa categoria. É um cara que eu sou fã do estilo dele, é um cara que eu posso dizer, ganhei dele, mas é um cara que eu gosto do trabalho dele, o bicho chuta bem, o bicho tem um boxe fenomenal, é um cara sinistro. Completão. Esse foi um divisor de água, porque ali os caras falaram, meu irmão, esse moleque aí, ele vai fazer história do esporte. Você tinha quantos anos nessa canelada? De poucos anos, nem me recordo muito, faz uns 18 anos, 17 anos atrás, nem lembro muito. Era garoto. Aí o que acontece? Essa foi uma. Teve outra que foi no MMA, não vou falar muito, que é... Eu fiz a luta principal do evento e o cara me deu um armlock, uma chave de braço.
E eu consegui sair da chave de braço. E os caras do canal, eu paro, subiu, porrada, para nocautear o cara. Eu tinha uma joelhada, ele calmou, ele caiu, deu uns 4 martelados nele. E os caras do canal por baixo disseram que eu tinha batido. Depois da luta, ele entendeu? Não, ele bateu e tal. O cara era de São Paulo, o cara veio só oferecendo comigo. Ele era aluno, não sei quem ele era aluno, mas sempre teve que esperar o Demian Maia. A gente foi pra bater, eu fui morto mesmo, carregado pra bater o peso. Pesei, chegou lá os caras, não, o Demian Maia não pôde vir, vai ter que voltar pra 6 horas da tarde. E eu voltei pra. Nessa época, eu tava na casa da minha mãe, voltei, minha mãe ficou desesperada porque eu passei. Voltei, pensei que todo mundo ia comer, tive que ficar até 6 horas da tarde esperando o cara vir. Ela era meio louca naquela época. E eu fiquei ruim mesmo, o dia todo esperando a hora dessa pesagem. Acabou que eu fiz essa luta aí. Hoje em dia profissionalizou muito, né? Antônio Martoni de Serrinha. Era top. Porque antigamente, nessa época aqui, é porque eu acho que não tinha muita mídia, não tinha isso aqui, mas antigamente morria muita gente nesse lance da pesagem aí, cara. Na época lá, um atleta dele, batendo no peito do Leandro. Era pesado. Renan Barão, né? Renan Barão fiz corner, né? eu fiz corner do Renan Barão várias vezes, treinei ele. Renan Barão, que é o que foi campeão, né? O cara tava fazendo poste e não lutou. Passou mal. Ele ia morrer, Muito bom, muito bom. Vamos sim. Agora, meu divisor de água foi minha última luta de 2018, quando eu me aposentei. Eu fiz uma preparação no meio do camp, eu rasguei o tecido do pé. Eu rasguei o tecido do pé, fui no médico natural. Felizmente. Quantas cirurgias, pô? Eu fiz 17, mas nessa época eu rasguei o pé e a luta faltava 15 dias. Aí o médico falou: ó, felizmente, já era. Não dá pra você lutar. Vamos lá esperando que meu treinador e os outros treinadores cheguem, ó. Ele disse que dá pra lutar, tá tudo certo. Eu só que usar uma botinha pra treinar. O cara é mesmo, que liberou teu pai, ele liberou, tá tudo certo, vamos embora. Cheguei na academia, comprei uma botinha, coloquei, continuei treinando, corri, fiz um trabalho com o coach, não quero nem falar o nome dele, mas fiz um trabalho errado. Eu sou um cara altamente agressivo, e ele me deixou mais agressivo, então eu já cheguei na luta meio cansado, meio que nervoso, querendo ter eufórico. Eu não sou assim, todas as minhas lutas que ele conhece, eu sou um cara centrado, um cara calmo, parece que eu tô indo pra... Só me dar um fuzil aqui que não vai atirar, tipo isso, tá ligado? E o coach fez um trabalho errado, eu fiquei muito agressivo, olhava pro cara e queria matar o cara, e eu nunca fui assim. Você foi um cara... Deu uma cegada ali. Deu no ao vivo, 5 mil pessoas no Paulo Sarazate, galera olhando pro pai, eu buto um joelho na cara, velho. Tomou? Quase fui apagado, o cara salvo pelo bombo. Até o cara do canal Combate, ele bateu mais de 1.500.000 views essa luta aí. Eu vi essa luta. Todas as TV, e o bicho quase me nocauteando, pá, voltei. Isso era vale tudo, então era Muay Thai? Kickbox. Quando eu voltei... Só kickbox pra quem tá assim, é só soco e chute. Joelhada na cara e ele acertou um joelho e acertou 8 socos limpos. Em tudo, no teu rosto. Limpo. Pau e cabeça balançando. Terminou, meu corner foi até o meio. Me pegou, pra mim eu não lembro nada disso. Só vendo o vídeo que eu tô te falando. Voltei até o corner. Aí só vi falando, meu irmão, porra, tem isso pra caralho, meu irmão. Vai pegar, chuta e entra de mão nele que vai pegar. Eu já tinha dado uns 4 mãos nele, ele balançava, mas não caía. Terceiro round, ele levantou meu braço assim, ó. Ele? Tipo, tirando uma onda, dentro da minha, eu falei, eu me lembro que quando ele começou a bater, eu falei, eu olhei pra todo mundo, eu falei, meu irmão, esse bicho vai me nocautear. Posso até perder o terceiro nele, você nocauteado, mas não é aqui da terra não, filho. Se armaram pra mim, eu vou sobreviver isso aqui. Sobrevivi, voltei. Foi uma guerra, literalmente. Quando eu voltei, meti uma canela nele, mano, ele já foi balançando, quando ele lançou a mão, joguei por cima, mano, caiu morto. Paga. Pum! Eu já parecia uma pedrada. futebol. É a loucura, galera. Meu irmão, era que ele invade o ritmo, meu irmão. Falou, foi. Uma loucura. Isso 2018? Foi 2018, aí, por que essa luta foi um divisor? Porque quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu comecei a treinar, né, que eu ia lutar lá e tal, já tá por todos os caras, os brasileiros, tudo que gostam de luta em pé, falavam Edson Barbosa, Pedro Munhoz, Marquinhos, os caras falavam, meu irmão, aquela luta lá, pro Barão, que é meu irmãozão, os caras falavam, meu irmão, aquela luta lá, você o Barão tem até uma aparência antiga, né? Então, agora eu acho que... Você tudo já é meu brodaço, que borraça demais, o cara me ajudou muito lá nos Estados Unidos, o cara, pô, eu cheguei lá, o cara cedeu um carro pra mim, então, daqui, esse cara é seu. Cara, parceiro mesmo. Porra, meu irmão, velho. Aquele cara ali, até o fim do mundo, eu vou ter aquele time com meu irmão, porque
já me deu muita força, eu dei muita força, eu treinei ele pra caralho, ele saiu daqui, ele me liga, meu irmão, eu tô fazendo estudo, vou lá, a gente virou muito amigo. Hoje ele mora nos Estados Unidos? Não, ele tá morando aqui em Natal. Ele vive da luta? Hoje. Pô, cheio de empresário, tem umas academias, Foi campeão do UFC, né? Outro patamar, né? Ele tem casa, apartamento, ele é um investidor, soube guardar o dinheiro dele. Então essa luta aí foi um divisor na minha vida, porque eu fui sendo apagado, fui apagar o cara e abriu muitas portas hoje. Massa. Dentro do esporte. É isso. E aí, cabeça? Tá mais alguma coisa pra encerrar? Contar mais alguma coisa, cabeça? Mais alguma dúvida? Cara, só pra encerrar assim, a gente... Uma pergunta bem simples e objetiva pra vocês dois, né? Que a gente vê vocês falando da luta com muito amor, o brilho no olho, aquele tesão, aquele negócio. O que é que a luta representa na vida de vocês? Assim, se conseguir definir com poucas palavras, o que é a luta para vocês? O que é a luta para tudo, então? Vida. É a gasolina do meu coração, é o que bombeia dentro das minhas veias. Se não tiver luta, não tem assim, então não tem vida. Para mim só tem sentido porque eu sou um lutador. Eu passei no concurso, trabalhei nos Correios, sou funcionário dos Correios até hoje. Treinado, estou com um problema lá, de passei que quero sair porque eu preferi sair do que eu estava financeiramente para viver disso aqui. Isso aqui é o mais importante para mim. O que bombeia no meu coração, o que bombeia nas veias, é a luta. Se não for a luta, não existe a nossa então. Eu prefiro ter R$200 no bolso e fazer isso aqui todo dia, ajudar pessoas, me ajudar, porque a partir do momento que eu ajudo alguém, que eu consigo trazer alguém para o esporte, que eu consigo salvar uma alma ali, um cara que está treinando, chegando na academia. Eu sou empresário, porque eu tenho uma academia, eu tenho uma gestão de atletas, eu tenho uma loja, mas por trás eu estou ali sendo meu sócio saber, que é meu irmão, você quer sócio saber que é meu irmão, a gente aqui, short para um, não recebe um pouco, então o empresário não paga, meu pai aqui, e vou viver e vou. Isso, a luta para mim é o futebol, bombeando meu sangue do coração. Muito bom. As palavras do PP é minha, Madonna, que é a luta para tudo, meu irmão. Mas a luta pra mim é uma bênção de Deus, cara. Entendeu? Acho que na minha vida, se não fosse a luta, que nem eu falei, eu acho que eu não estaria nem contando história aqui, né? Porque meu início que eu iniciei falando que a minha vida era bem conturbada, né? Episodiada. Quando eu entrei na luta, engraçado que todas as fases da minha vida que eu tive assim no fundo do poço, eu consegui me reerguer através do esporte, através da luta, cara. Engraçado, isso é uma coisa que eu construí ao longo desses 26 anos que eu tô, muita amizade, né? Então também tem essa ligação de ir para vários países, eu também tenho, hoje se eu quiser amanhã, né, meu passaporte estiver com visto, a gente tem para 20 países aí para ir, tranquilo, ser recebido. Então isso a luta foi tudo na minha vida, né? Tudo na minha vida foi relacionado à luta. Tudo bom. Muito bom. Eu ainda tinha uma outra pergunta para fazer. Na verdade, um encerramento aqui. Que é importante. Eu acho que é importante esse momento. Vocês aí como duas referências no mundo da luta, das artes marciais, dois atletas profissionais, ex-atletas profissionais, mas tem esse amor, essa paixão pela luta. Eu queria que vocês deixassem aí, de forma bem resumida, bem rápida, um conselho para essa molecada aí que está começando na luta, que precisa começar na luta, que muitas vezes está ali um pé na luta, outro no mundo. O que é que vocês têm a dizer para essa galera aí dentro, Mardoni? Tem uma frase que eu uso sempre no meu treino, quero até tatuar ela, mas eu não estou tendo tempo. Tem até patrocinador de tatu. Um abraço para o nosso parceiro aí. O Joãozinho lá do Cumbuco, do tatuador, um cara que é colado comigo já faz anos. Tá o tempo aqui para vocês responderem aqui. Sempre, faça a gasolina, faça os problemas o combustível da sua vitória. Faça dos seus problemas o combustível da sua vitória. Problema todo mundo vai ter, problema financeiro vai todo mundo tem, problema com família, relacionamento. Mas acreditem em vocês. Só você pode mudar a sua vida. Boa, é isso aí. Boa. O conselho que eu dou para essa galera de hoje é que a frase que eu sempre uso é que a humildade é a essência da vida. Você com humildade você consegue atravessar todas as barreiras de dificuldade. E essa galera de hoje que está aí na rua, que está aí buscando, eu falei isso no último exame de graduação, teve até um dos atletas que depois veio me elogiar pelo que eu falei, que a vida a gente tem dois caminhos, né? O caminho do bem e o caminho do mal.
requer da gente saber o que é que a gente vai plantar para a gente poder colher. Então, o conselho que eu dou é que vocês sempre procurem o caminho do bem, né? Seja ele no esporte, seja ele na política, seja ele no dia a dia, no seu trabalho. Você pode ter certeza, você pode até trabalhar aí no Ofertas, no Mercantil, que é um grupo aqui do PPCEL. Mas se você trabalha com coração bom, com bem, pode ter certeza que você vai ter um bom sol. A sua hora vai chegar. Eu estou aqui deparando aqui na frente aqui de 2 vencedores na vida, junto com o Detão também, mas eu sou muito peculiar pelo lado do Serrinha, mais pelo lado do Serrinha, porque o Serrinha ele não teve pai, o pai dele daí foi criado pela mãe dele, e às vezes que eu ia em Santa Quitéria eu sempre vi o Serrinha cada vez mais decadente, e quando eu trouxe o Serrinha para Fortaleza foi uma coisa assim, o Serrinha estava, né, Serrinha, no fundo do poço. Já o PP diferente, porque tinha o pai e a mãe dele, às vezes sempre aquela ligação. O Serrinha já foi mais aquele menino de olha, água, mineral e o biscoito, tudo vendendo na rua, né? Né? E era um cara que sofria muito. Então, mas o Serrinha, mas é resumindo, pois é, mas pô, o Serrinha tem uma história. E aí, resumindo essa parada do que eu falei, né? Se você tiver um coração bom, não interessa. Então, foi o caso do Serrinha. O Serrinha sempre foi um cara de coração bom, um cara que tentou ajudar, um cara sempre muito alegre, brincalhão. Quem tá assistindo a gente é a Bia, cara. Minha patroa vende água pra Bia, mas ela não ensina água, quem começa a ser dela. E de nós três aqui, eu acho que o menos improvável a ter essa conexão hoje de estar nos liderando, nos conselhando e nos dando exemplo era o PP. Porque o PP era aquele menino calado, muito magrinho, desse um vento ele caía. Eu sou time. Então aí o PP hoje é um líder político, é um cara líder nosso, nos aconselha, nos apoia, né? E é um cara que cresce. Pois é, o PP foi um cara que cresceu na vida, mas não esqueceu a gente. Essa que é a realidade, né? Esqueceu as orelhas. Não esqueceu. Às vezes o PP lembra de gente lá de Santa Quitéria, lá das Flores, que eu nem lembro. Mas às vezes ele toca no ei, fulano de tal, como é que tá? Então isso é o que eu digo, né? O Mano Brown, que é dos Racionais, eu sou muito ligado às coisas que o Mano Brown fala, sou muito fã dele. Eu acho que o Mano Brown até me educou na fase da minha adolescência, que ele disse que tenha fé, porque até no lixão nasce flor. É mais ou menos isso. É isso aí. E aí, pegando o gancho da história do Mardoni, eu sou muito cristão, gosto muito de usar aquela passagem que Jesus cura o paralítico e diz, levanta-te, anda, pega a tua cama, para que tu não esqueça de onde tu saiu. Então, quem esquece de onde veio, não sabe para onde vai, né, Mardoni? Serrinha, se despede da galera aí pra gente... Nossa, despedi, deixa eu falar do meu evento, dia 16 de setembro. Isso aí. Maior, aqui, né? Maior evento de Fortaleza, dia 16 de setembro. Várias lutas de MMA importantes, com vários atletas que já lutaram fora do país. Eventão. Vai ser um evento sinistro, estrutura top, com grandes parceiros. Então vamos lá, todo mundo assistir. Deixa um abraço aqui. Deixar um abraço também pra galera da Luta Livre aí, que a gente tá formando uma base. Um abraço aí pro mestre Bosco, mestre Alexandre Pequeno, mestre Danilo Draghi, toda a galera aí da Luta Livre Esportiva, tamo junto, top. É isso aí. Cuida a cabeça. Agradecer todos vocês e lembrar vocês toda terça. Isso mesmo. Não esqueça, caceta, 7 da noite. Bora. Próxima semana, novos convidados. Bora, bebê. Toda terça às 19 horas, PPCELcast com o quadro Contando Histórias. É muita história para contar. Eu queria terminar de forma reflexiva. Eu gosto dessas reflexões. Esses dias eu estava escutando o rádio e eu ouvi o radialista contando uma história e tem muito a ver com esse momento que a gente está passando aqui. Acho que tem muito a ver. Existia um senhorzinho que ele estava contando uma história para o netinho dele e ele dizia, meu filho, dentro de todo homem, dentro de todo ser humano, tem 2 lobos. Aí o netinho perguntava, vovô, e como é que é esses lobos? E aí ele dizia, um é arrogante, prepotente, é mau, é sanguinário. E o outro, vovô? E o outro é bondoso, é generoso, é amor, é paixão, é piedade. E aí o netinho perguntava para o vô dele assim, vovô, mas e quem é que ganha essa briga entre os lobos? E o vô dele sabiamente dizia, é quem você alimenta mais. Então, eu queria terminar esse podcast com essa reflexão. Alimente o lobo bom que existe dentro de você. Independente da situação que você viva, independente de onde você esteja, independente de momentos difíceis que você vai passar, sempre alimente
esse lobo bom que existe dentro de você. Beleza? É isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. Obrigado pela audiência. Reais, caceta. Bora.